finalmente venceu o medo. Bueno, gravado, desculpa. Muito complicada a situação porque a minha internet está bem oscilante e eu não queria deixar de fazer, né? Hoje foi um dia bastante quente e até a gente já teve um semi-temporal acontecendo, então achei mais pertinente gravar o Haja Útero e provavelmente eu vou estar nos comentários dessa live, tá? Não vou estar apresentando ao vivo, mas vou estar no chat acompanhando quem estiver aqui no canal. Muito obrigada para quem está aí. Não esqueça seu like, não esqueça de curtir, de compartilhar, enfim, de tudo aquilo. Se der para se tornar membro, se der para contribuir, de qualquer forma, muito bem-vindo. Desde já agradecemos. E não esqueçam que está todo mundo sendo anotado no caderninho para participar da promoção da Bolsa Ecológica, Cola Ecológica, que a Valéria Jurado, da Medusa BR, doou aqui para o canal, e também a clutch de mão e o porta-cartão. A sacola ecológica é no Superchat e no Super Sticker, que quem colaborar vai concorrer. Um mês de promoção, pelo menos, para poder dar tempo, né? E a clutch de mão e o porta-cartão, aí é por Pix. E a pessoa que for colaborando via Pix vai poder receber o seu prêmio, tá? Então, voltando, Superchat, Super Sticker, a sacola, que é a maior, né? E por Pix vai ser a clutch e o porta-cartão que vão ser sorteados. E acho que eu vou dar um mês, vai mais ou menos até dia 20 de janeiro, e daí dá tempo da gente conseguir ter bastante arrecadação. Enfim, deixamos de lado, vamos aos destaques do dia de hoje. Hoje é Hoje é dia 19 de dezembro de 2024. E vamos aos destaques do dia com um pouco de droga, um pouco de salada. Boa noite, opa! Vamos às notícias de destaque deste opinativo jornalístico? Então vamos ouvir e refletir. Vamos ouvir e refletir. E a primeira é uma baita de uma notícia, né, Tia? É uma coisa muito boa. A primeira notícia: a Rússia anunciou que finalizou testes pré-clínicos de uma vacina contra o câncer e já iniciou a seleção de pacientes para a realização de testes no meio de 2025, ano que vem. Os testes com o imunizante serão gratuitos. Durante esta fase, estão sendo convidados pacientes com tumores sólidos confirmados que já foram submetidos a tratamento e esgotaram todos os métodos possíveis e disponíveis. Os participantes devem ter entre 18 a 75 anos de idade e sob condição de continuar tratamentos adicionais. A criação da vacina foi realizada por um consórcio de instituições científicas, o Centro de Epidemiologia Gamaleya, o Instituto Herzen de Investigação em Oncologia de Moscou e o Centro Nacional de Investigação Médica Blocking para Oncologia. O medicamento utiliza a tecnologia mRNA contra o câncer, usando vírus não patogênicos para combater as células cancerígenas e ativar o sistema imunológico. O oncologista-chefe do Ministério da Saúde declarou também que todos os medicamentos oncológicos são caros na fase inicial de produção e que o Enteromix tem um custo de cerca de
300 mil rublos, que é cerca de 18 mil reais por pessoa. E por incrível que pareça, isso é muito barato. No entanto, ele destacou que o novo imunizante não será um medicamento para selecionados e os testes clínicos serão gratuitos. A chefe da Agência Federal Médica e Biológica, Verônica Skvortsova, disse anteriormente que no final de 2025, na Rússia, será possível começar a usar vacinas nacionais contra o câncer. Estudos pré-clínicos foram realizados durante 3 anos e, segundo as autoridades médicas russas, demonstraram que o novo medicamento pode reduzir o volume do tumor em 80% no adenocarcinoma intestinal em animais. Notícia do Brasil, de fato, e é uma notícia que é muito boa, é uma ode de esperança, né? Porque não tem doença que seja mais custosa e amedrontadora do que o câncer. Então, só temos a agradecer aos cientistas russos, porque essa notícia. Ai, que delícia! Né? Muito gostosa. E vamos falar de um desgraçado, cara. Olha, esse aqui que nós vamos falar agora é um, Babaca do caralho. sabe? Mas pelo menos agora tudo o intento dele de horrores agora começou e finalmente Deu errado. Dominique Pelicot, o homem que passou uma década dopando sua então esposa Gisele Pelicot e convidando outros homens a estuprá-la, foi condenado a 20 anos pela justiça francesa na manhã, 20 anos de prisão, né? Na manhã desta quinta. Outros 50 réus envolvidos neste caso, que chocou a França, ainda aguardam as suas sentenças. Dominique, de 71 anos, desgraçado, foi considerado culpado por estupro com agravantes e por gravar e distribuir imagens das violações. A pena de 20 anos é a máxima para esse tipo de caso no país. Dominique também foi considerado culpado por gravar imagens sexuais de sua filha e de suas 2 noras. Cara, esse homem era um demônio. Não tem igual. A decisão foi proferida por 5 juízes em um tribunal de Avignon, no sul da França. O julgamento se estendeu por 3 meses e ganhou destaque mundial quando a vítima, Gisele Pelicot, de 72 anos, decidiu romper o anonimato, exigindo que o julgamento fosse público e que as imagens dos estupros gravadas pelo ex-marido fossem exibidas no tribunal. É a coragem, cara. Uma decisão que ela sintetizou com a frase: que a vergonha mude de lado. Dos 51 réus que estavam sendo julgados, incluindo o Dominique, 47 foram considerados culpados de estupro. Outros 2 foram declarados culpados de tentativa de estupro e 2 por agressão sexual. Um dos réus está foragido e foi julgado à revelia. Entre os que foram julgados estava um homem que não estuprou Gisele Pelicot, mas foi acusado de abusar sexualmente repetidamente de sua própria esposa com a ajuda de Dominique Pelicot, sendo apelidado de discípulo de Dominique durante o julgamento. Que nojo! Aos réus, o tribunal proferiu penas que vão desde 3 anos de prisão, sendo 2 com liberdade condicional, até 20 anos de detenção, a pena máxima imposta a Dominique.
4 acusados foram condenados a 5 anos de prisão parcialmente suspensos por estupro ou tentativa de estupro. O discípulo de Dominique foi condenado a 12 anos de prisão. E um acusado de estuprar Gisele em 6 ocasiões foi condenado a 15 anos de detenção. Dominique admitiu todas as acusações durante o julgamento. A maioria dos réus não quis testemunhar. Houve também quem insistisse em negar os fatos, apesar das milhares de fotos e vídeos que Dominique Pelicot realizou enquanto os crimes eram cometidos, provas fundamentais neste julgamento. Era um monstro, é menos um. Ai, 20 anos é pouco. Pior é os que estão soltos. Os estupros contra Gisele Pelicot ocorreram entre 2011 e 2020. Dominique regularmente colocava a esposa, com quem foi casado por 50 anos, em estado de inconsciência com doses elevadas de ansiolíticos. Em seguida, convidava homens desconhecidos, recrutados em fóruns na internet, a vir à sua residência na cidade de Mazan e estuprar sua esposa inconsciente. Dominique ainda filmava e fotografava as violações. Ao todo, quase 200 estupros foram registrados. Foram esses vídeos e fotos que levaram à identificação de mais de 50 homens entre 26 e 74 anos. Outros 22 não puderam ser identificados pelos investigadores. Todos os 50 moram ou moravam em cidades e vilarejos num raio de 50 quilômetros de Mazan. O perfil variado dos agressores, que inclui motoristas de caminhão, um especialista em TI, seguranças e um jornalista, levou a imprensa francesa a apontar que eles representavam um microcosmo da sociedade do país. Notícia do Opera Mundi, e é menos um desgraçado, sabe? 20 anos chega a ser pouco, né? É óbvio que é pouco, mas dá para ficar triste com essa notícia, né? Muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! E um pouco droga, um pouco salada, né? Duas notícias que, pelo menos saber que o cara foi julgado, condenado, e os outros que participaram também, nos deixa feliz, né? Mas agora nós vamos para droga, né? Vamos ficar... Totalmente drogada. Que lá vem bomba. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde mostra que 18,9% das pessoas que já foram infectadas pela Covid-19 relatam sintomas persistentes da doença, como cansaço, perda de memória, ansiedade, dificuldade de concentração, dores musculares e perda de cabelo. Os sintomas pós-Covid aparecem com mais frequência entre mulheres e indígenas. A pesquisa EpiCovid 2.0, inquérito nacional para avaliação da real dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil, apresentada nesta quarta, mostra que mais de 28% da população brasileira, o equivalente a 60 milhões de pessoas, relatou ter sido infectada pela doença. Para ver como eu me esforcei para não pegar, porque eu não tive. De acordo com o estudo, a vacinação contra a Covid teve adesão de 90,2% dos entrevistados, que receberam pelo menos uma dose, e 84,6% completou o esquema vacinal com 2 doses. A vacinação foi maior na região sudeste entre idosos, mulheres e pessoas com maior escolaridade e renda. Entre os entrevistados, 56% afirmaram confiar na vacina contra a Covid, mas a desconfiança das informações sobre o imunizante foi relatada por 27,3% da população.
Outros 15,1% disseram ser indiferente ao assunto. Entre aqueles que não se vacinaram, 32,4%, que é mais ou menos o que tem de bolsonarista, relataram que a vacina pode fazer mal à saúde. 2,5% informou já ter pego Covid-19 e 1,7% outros problemas de saúde, por isso que não se vacinaram. Notícia que vem lá do Brasil de fato, e essa é a chamada Covid longa, né? É importante lembrar que a Covid longa é a manutenção de um estado de Covid para sempre. Bom, lembrando, esse espaço está sendo gravado, terminaram os destaques, nós vamos para a parte agora para os blocos por assunto. E me desculpe estar gravando e passar isso gravado, é pelo fato de que está previsto um temporal de novo e a minha internet hoje, simplesmente no temporalzinho que deu da tarde, a minha internet está toda errada, tá? Tá terrível, muito lenta, e isso dá uma incomodação tremenda. Então, para tentar não deixar mais as notícias atrasar, resolvi gravar e espero que ninguém se sinta ofendido por causa disso, né? E também, se ficar ofendido por causa disso, pelo amor da vaca Jersey, vai procurar outra coisa que fazer na vida, tá? Antes de mais tudo, é importante que a pessoa saiba que tudo na vida tem limite, sabe? Por favor. Mas, enfim, vamos lá para as notícias. Notícias do Brasil, o país em que a esperança venceu o medo, mas ninguém é trouxa de bolsonogento. Por sinal, o lugar do Bozo é a cadeia. Sem anistia. Então vamos lá, o Censo Demográfico 2022 mapeou um total de 8.568 localidades indígenas distribuídas por todas as unidades federativas do país. Novos dados do levantamento censitário foram divulgados nesta quinta pelo IBGE. São consideradas localidades indígenas todos os lugares com aglomerados permanentes de 15 ou mais moradores indígenas, seja em áreas urbanas ou rurais. Elas incluem aldeias, comunidades, sítios, acampamentos, instituições de acolhimento e outras tantas formas de organização socioespacial dessas populações. O Amazonas é o estado com o maior número de localidades indígenas. São 2.571, 30% do total. Em seguida, Mato Grosso, com 924, Pará, com 869, Maranhão, com 750. Das 8.568 localidades indígenas mapeadas, 6.130 estão localizadas em terras indígenas declaradas, homologadas, regularizadas ou encaminhadas como reservas. Outras 2.437 encontram-se fora dessas áreas. O IBGE também divulgou os quantitativos de localidades indígenas que não integram as terras indígenas. O Amazonas lidera com 1.077 localidades. Na sequência aparece Pernambuco, Pará, Ceará e Bahia. Ainda de acordo com o censo, a população indígena no Brasil é mais urbana do que rural. Perdão. A pesquisa mostrou que 53,97% dos indígenas residentes no Brasil em 2022 viviam em área urbana. Em números absolutos, são 914,75 mil indivíduos. De outro lado, 780,09 mil moravam em área rural, o que representa 46,03% do total. No censo demográfico anterior, realizado em 2010, eram 324,83 mil indígenas em área urbana e 572,08 mil em áreas rurais.
Entretanto, o IBGE já admitiu que o levantamento de 2022 contou com um aperfeiçoamento no mapeamento de localidades indígenas em todo o país. Esse é um dos motivos que explica como a população total de indígenas cresceu 88,96% em 12 anos. Conforme divulgado no ano passado, o salto foi de 896.917 em 2010 para 1.694.836 em 2022. Os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta indicam que os aperfeiçoamentos adotados no último levantamento geraram um mapeamento mais aprofundado, sobretudo dos indígenas que residem em áreas urbanas. Entre eles, o salto de 2010 para 2022 foi de 181,6%, mais que dobrou. No recorte por regiões, Sudeste destaca-se pelo maior percentual de população indígena residindo em situação urbana, com 77,25%. Na sequência, Nordeste, com 62,3%, e, de outro lado, a população indígena rural se sobressai no Centro-Oeste e no Sul. Centro-Oeste com 62%, Sul com 58%. Porque aqui a gente é muito querido, né? Então é melhor que os indígenas vivam no interior, sabe? Porque senão a gente mostra como a gente é. E só Deus na causa. Deus toma conta do Rio Grande do Sul. Deus não se esqueça da gente. Vamos adiante aqui ainda. No norte há um equilíbrio. Metade dos indígenas vive em área urbana e outra metade em ambiente rural. O novo recorte compartilhado pelo IBGE revela ainda que a população indígena urbana é mais velha do que a população indígena rural. Entre aqueles que residem em locais urbanizados, já foi registrada uma idade mediana de 32 anos, 3 a menos do que os 35 anos da população total do país. Já os indígenas que vivem em áreas rurais integram uma população bem mais jovem. A idade mediana apurada foi de 18 anos. Outro dado que aparece na nova divulgação envolve o gênero dos residentes indígenas. Em áreas rurais, há predomínio da população masculina, 105,71 homens para cada 100 mulheres. Nas zonas urbanas, a situação se inverte. São 90 homens, 90,25 homens para cada 100 mulheres, que é mais próximo da média nacional da população, que é de 91,97 homens para cada 100 mulheres. Notícia que vem do Sul 21, e é por isso que eu vou morrer solteira. E talvez também porque eu não tenho mais saco. O presidente Lula passou na manhã desta quinta por uma nova tomografia em São Paulo, onde se recupera da cirurgia realizada no dia 9 deste mês. Acompanhado da Janja, Lula deixou o hospital e foi direto para o aeroporto, onde embarcou de volta à capital federal para dar continuidade da agenda de trabalho no Palácio do Planalto. A tomografia será refeita em 10 dias para acompanhamento. Durante os últimos dias, o presidente já recebeu visitas de ministros. Ainda de acordo com os médicos, a única restrição no momento é a prática de exercícios físicos, que deve ser liberada em breve. Aspas, a cognição está perfeita e ele pode trabalhar normalmente. Fecha aspas, completou a equipe médica em coletiva. Notícia do Brasil de Fato e também da revista Fórum. E, apesar de algumas características, ainda cabe. A esperança finalmente venceu o medo.
né? De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil enfrenta uma carência de engenheiros. Há um déficit estimado de até 75 mil profissionais nos setores de engenharia do país. Obrigada, Lava Jato. Confederação CNI agradece ao Lava Jato. Tá? Se teve alguém que tirou engenheiro dos seus postos de trabalho, esse cenário não está associado apenas à baixa formação de pessoas em cursos superiores de engenharia, que no Brasil é de cerca de 40 mil ao ano. De acordo com dados do Ministério da Educação e do IBGE, pelo menos 58% dos engenheiros brasileiros, depois de formados, não trabalham na sua área de formação. As causas da evasão e as causas da falta avistada no mercado se misturam entre um período de investimentos mais baixo em obras de infraestrutura e desenvolvimento ao longo de 2014 e 2021, quando a evasão em cursos de engenharia chegou a 150 mil, e a baixa integração entre instituições de ensino e o mercado de trabalho. Há uma descontinuidade entre as necessidades atuais da indústria e do setor tecnológico e a taxa de ingresso em cursos da área. De acordo com o levantamento da CNI, a maioria dos engenheiros está concentrada na região sudeste e de 680.526 engenheiros formados, empregados, apenas 42%, 286 mil mais ou menos, desenvolvem atividades na sua própria área de formação, o que não atende nem à demanda da indústria, nem à dos profissionais. Notícia da revista Fórum. Enfim, precisamos de engenheiro, e a culpa é da Lava Jato, que a gente já sabia, né? Quem não sabia que a culpa disso era da Lava Jato é porque estava vivendo em Nárnia, e aqui fica difícil conseguir continuar me animando, né? Se a pessoa que está vendo está em Nárnia. Saia da Nárnia, vá para a luz, Caroline. Aquilo que melhora quando temos o Lulinha da sorte na presidência é a economia. Vamos para as notícias sobre economia. Tem que tomar água para ver se desentope aqui os. Então vamos lá. O Senado Federal aprovou nesta quarta o projeto de lei que taxa pelo menos em 15% o lucro de empresas multinacionais instaladas no Brasil. A cobrança ocorrerá por meio de um adicional na contribuição social sobre o lucro líquido, que garantirá uma tributação mínima efetiva de 15%, dentro do Acordo Global para evitar a erosão tributária estabelecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Social. A ideia é que a cobrança tenha início no Brasil em 2025. Segundo o Ministério da Fazenda, 290 multinacionais, mais ou menos, fazem parte desse grupo e 20 delas são brasileiras. A autoria do deputado do PT do Ceará, José Guimarães, o projeto de lei 381724 repetiu a medida provisória 1262 de 24, editada no início de outubro, mas que não chegou a ser votada. O texto havia sido aprovado pela Câmara na quarta e agora vai para a sanção presidencial. Notícia lá do Sul 21. Ainda nas notícias sobre economia, um acordo entre o governo e os deputados resultou na revogação da lei que criou o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, que era o DPVAT antigamente. O governo também aceitou o bloqueio apenas de emendas parlamentares não impositivas, em vez de todas as emendas. Pelo texto que irá ao Senado, o governo poderá congelar apenas emendas de comissão e emendas de bancadas estaduais não impositivas, o que significa até 15% do total. O chantagismo está dando certo. Notícia que vem lá
do Brasil de fato. Ainda nas notícias sobre economia, após horas de discussão e intensas negociações sobre o pacote de corte de gastos enviado ao Congresso Nacional pelo governo Lula, o relator, o desgraçado do Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, apresentou, pelo menos agora apresentou um parecer que ameniza as restrições originalmente propostas para o benefício de prestação continuada. Que isso foi uma coisa meio canalha feita pelo governo, mas para tentar, né, não dar chance para um tipo de golpe especulativo. Adiantou alguma coisa? O BPC é o benefício que garante um salário mínimo mensal a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O Bulhões retirou trechos da proposta do governo que vinham sendo alvo de críticas, como a inclusão de benefícios no cálculo da renda familiar e a alteração no conceito de deficiência para acesso ao benefício. E pior assim, eu fico com nojo disso, cara. Nojo. Enfim, notícia da revista Fórum, e eu não vou terminar essa notícia aí, porque eu me dá uma raiva eu não quero deixar de acreditar nesse governo que está muito no final do ano, tá todo mundo muito cansado, e a gente está tendo que levar muita porrada nesse final de ano. Então, bora para outro assunto, que vai ter até notícia de ontem que não foi, porque hoje de tarde eu não consegui fazer o Trincando os Ovários. Então, bora. Notícia sobre justiça, aquilo que o Marreco de Maringá e os filhos do Januário não sabem o que é. Bota não sabem. Prejuízo desses Marreco de Maringá e desses filhos do Januário vai ser longo, por muito tempo. Depois de passar quase 3 meses preso por desacato no Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, em São Paulo, o professor de História Adriano Gomes da Silva e seu advogado correm contra o tempo para convencer o Supremo Tribunal de Justiça a anular sua sentença antes do recesso de fim de ano. Na última quarta, a defesa de Adriano conseguiu que ele progredisse para uma pena em regime aberto, e depois de 86 dias encarcerado, o ativista e professor da rede pública reencontrou a companheira e os 2 filhos em casa. O professor está cumprindo medidas restritivas, tais como recolhimento noturno, proibição de sair da cidade e comparecimento mensal ao fórum. Sua sentença foi feita unicamente com base nos depoimentos dos policiais militares que se sentiram ofendidos verbalmente por Adriano em um episódio ocorrido em 2018. Acusado de ter xingado os agentes de capitães do mato e fascistas, após o despejo da ocupação onde vivia, o professor foi condenado a 10 meses e 26 dias de prisão em regime semiaberto. Até progredir para regime aberto, no entanto, cumpriu a pena integralmente dentro da cadeia. Seu advogado, Igor Silva, afirma nunca ter se deparado com uma condenação por desacato com privação de liberdade como pena. Nesta terça, Silva fez uma sustentação oral no STJ pedindo habeas corpus de seu cliente, argumentando pela ilegalidade e desproporcionalidade da pena. Nos próximos dias, a Corte deve tomar uma decisão sobre a anulação, readequação ou manutenção da sentença contra o professor de 45 anos. Notícia do Brasil, de fato. Cara, e é por isso que justiça é floreio de linguagem quando esse tipo de coisa acontece. Dá para melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.
Pelo amor de Deus, cara. Desacato e o cara perde a liberdade. Alexandre de Moraes, do ministro da STF, comunicou ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que pretende trabalhar normalmente sem folga durante o recesso do judiciário. Isso aí deve deixar muita gente piscando, né? O que acontece, o recesso é entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro de 2025. Caso a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia sobre o golpe de Estado que pretendia manter o demônio do cercadinho no poder após a sua derrota nas eleições de 2022. O relator responsável por aceitá-la será Alexandre de Moraes. Além dele, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também se comprometeram a atuar sem interrupção. Então, aparentemente, serão 4 juízes do STF trabalhando no tal recesso. A PGR pode apresentar a denúncia antes de fevereiro, quando as atividades nos tribunais voltam ao normal. O Procurador-Geral da República, Paulo Ganetti, informou que trabalhará durante o recesso. Parte do recesso, melhor dizendo. Assim esperamos. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Notícia do Brasil de fato. Assim a gente espera. O Superior Tribunal Militar... Ai, cara, essa aqui vai ser de... Ai, que ódio. O Superior Tribunal Militar decidiu nesta quarta reduzir as condenações de 8 militares do Exército acusados pela morte de 2 homens durante a operação da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, no Rio de Janeiro, em 2019. O tribunal julgou um recurso apresentado pela defesa dos acusados para anular as condenações pelo duplo homicídio do músico Evaldo Santos e o catador de recicláveis Luciano Macedo. Eles foram mortos com 257 tiros durante a operação, na qual os militares buscavam autores de um roubo e dispararam contra o carro onde estava Evaldo, um Ford Ka branco. Luciano foi baleado ao tentar socorrer Evaldo. É surreal um troço desses, cara. Como é que pode? Por maioria de votos, os ministros entenderam que os homicídios cometidos pelos militares são culposos e não dolosos, como foi sentenciado pela primeira instância da Justiça Militar. Por que a gente está bancando uma justiça militar? O tenente Ítalo da Silva, responsável pela operação, teve a pena de 31 anos reduzida para 3 anos e 7 meses. Vai tomar. Outros 7 militares tiveram as condenações reduzidas de 28 anos para 3 anos. Em abril do ano passado, a Advocacia Geral da União fechou um acordo para pagamento de indenização às famílias das vítimas. O valor foi dividido da seguinte forma: R$ 493 mil destinados à mãe de Luciano, a Aparecida Macedo, R$ 123,2 mil para cada uma das 3 irmãs, R$ 21,7 mil de pensão vitalícia atrasada, R$ 3,5 mil para pagamento de despesas com o funeral e R$ 76,4 mil para honorários advocatícios. Um acordo nos mesmos moldes deve ser fechado com familiares do músico Evaldo Santos. Notícia do Brasil de fato e vai pro inferno, cara. Que nojo, cara. Que nojo dessas... Para que a gente tem... Para que a gente tem justiça militar? Você que está assistindo esse vídeo que está sendo gravado, desculpa a minha indignação gravada, mas me diz, para que tu acha que serve a justiça militar? Né? O que a gente podia fazer? Colocar no lugar e deixar, porque nós estamos em tempo de guerra, pega esse negócio e fecha essa galhofa. É uma galhofa, cara. Vamos adiante. Notícias internacionais, que podem trazer esperança, como os BRICS, ou trazer nojo como Benjamin Netanyahu.
Quanto nojo. Que a gente sabe muito bem como é que é. Deixa eu chegar lá, que tá difícil aqui. O governo russo informou nesta quarta que prendeu o responsável pela morte do chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia, o tenente-general Igor Kirillov. Trata-se de um cidadão do Uzbequistão de 29 anos, que confessou ter instalado e detonado o explosivo que matou Kirillov e seu assistente. O Serviço de Segurança da Ucrânia assumiu a responsabilidade pelo atentado, o que foi confirmado pelo sujeito. O suspeito disse que os agentes ucranianos lhe ofereceram $100.000 e residência em um país europeu. Segundo os investigadores russos, o suspeito explicou que alugou um veículo e instalou nele uma câmera Wi-Fi para observar quando o general sairia do edifício. Os organizadores do atentado acompanharam as imagens desde a cidade ucraniana de Dnepropetrovsk. Difícil. E à distância detonaram os explosivos no momento exato. Os responsáveis pela investigação na Rússia disseram que estavam buscando outros envolvidos e o jornal Kommersant informou que havia ao menos outro detido. Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam Kirillov de ser parcialmente responsável pelo uso de armas químicas contra as tropas ucranianas. Ambos os países chegam a mencionar o uso de cloropicrina, um outro agente tóxico. O uso de ambos está proibido no campo de batalha. O general, por seu lado, fez inúmeras denúncias nos últimos anos sobre o desenvolvimento de armas biológicas pelo Pentágono em território ucraniano. As acusações foram feitas depois que as tropas russas entraram em laboratórios estadunidenses instalados naquele país. Essa notícia vem diretamente do Opera Mundi. Então, já se imagine o Tendel. E por falar em Tendel, né, dedo no cu e gritaria, vamos falar do nosso vizinho, o exemplo para jornais como o Estadão. Puro cheiro de cu. Desde 2023, a Argentina enfrenta falta de placas para veículos novos e de reposição, causada por um corte de gastos do governo do imbecil Javier Milei. Para contornar o problema, foram autorizadas placas provisórias em papel, válidas por 180 dias, permitindo a circulação de veículos até a normalização do abastecimento. Agora será emitido o certificado de documentação de domínio com dados do proprietário e veículos, além das patentes provisórias. O certificado possui códigos para validação por autoridades de trânsito e aduana na Argentina e países vizinhos, garantindo a autenticidade em saídas temporárias. Em 2023, o governo do Javier Milei encerrou a Casa da Moeda, responsável pela produção de notas, mas também das placas de carro, e busca um novo fornecedor para solucionar o déficit. Ai, pelo amor de Deus, cara, esse é o exemplo, cara. Esse é o exemplo do Estadão, velho. Esse é o homem pica das galáxias na economia. Olha só, por conta do corte de gastos, os equipamentos da casa acabaram sem manutenção, da Casa da Moeda, perdão, e se tornaram incapazes de fazer as placas nos últimos meses, conforme explicou o órgão em audiência ao Senado argentino. A placa provisória de Milei não será aceita no Brasil, um dos principais destinos turísticos dos argentinos. Aspas, não há regulamentação na legislação brasileira que permita
o trânsito de veículos com placas provisórias. Portanto, caso a patente provisória seja parada, o veículo ficará apreendido até que seja regularizado. A polícia brasileira não reconhece placas de papel, então veículos que circulam nessas condições nas rodovias federais, infelizmente, serão parados, fecha aspas, disse a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina em nota. É placa de papel, cara. Que bagaceirada. Que bagaceirada, meu Deus do céu. Adelante, Nicolas Sarkozy foi condenado, né? Teve sua condenação reafirmada por corrupção e tráfico de influência no dia de ontem. O inquilino do Palácio do Eliseu entre 2007 e 2012 terá que usar tornozeleira eletrônica durante 1 ano, tornando-se o primeiro ex-presidente francês a ser obrigado a cumprir uma pena de prisão, mesmo que domiciliar. Cabe salientar que lá na França também tem algo parecido com a Lava Jato. Então, muita calma antes de achar que está tudo certo, porque pode estar muito errado. Né? Então, só para deixar isso bem explicitado aqui. Né? Israel bombardeou nesta madrugada de hoje, infraestruturas do Iêmen. Foram atingidas duas usinas de energia próximas à capital Sanaa, além de 2 portos e a instalação petrolífera de Ras Isa, em Hodeida, no Mar Vermelho. Aí eles dizem que não sei o que, blá, 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 que tinha que fazer, porque, né? Ah, cara, não dá nem, eu não vou ler o resto disso aqui, notícia do Eparamundi, porque, cara, é só falando sobre um monte de gente que essas criaturas matam e arrumam uma desculpa para dizer que a gente matou e tá tudo certo, sabe? É muito surreal um troço desse, cara. É muito surreal. Vamos adiante no próximo assunto, porque isso aqui me dá uma gastura que não tem igual. Tu espirrar, ou se está preocupado em espirrar, agora as notícias te interessam também, pois vamos a falar sobre saúde. Vai piorar. No Brasil, a cada ano, mais de 11 mil meninas menores de 14 anos, vítimas de estupro de vulneráveis, se tornam mães, de acordo com um levantamento realizado pelo Centro Internacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas, que analisou os dados entre 2020 e 2022. A pesquisa verificou que mais de 1 milhão de partos pelo sistema de informação sobre nascidos vivos e constatou que 40% das meninas dessa faixa etária começaram a fazer o pré-natal depois dos primeiros 3 meses de gestação. Além disso, os pesquisadores também apontam que apenas 30% das adolescentes de até 19 anos fizeram pré-natal no primeiro trimestre da gravidez. O objetivo do estudo foi mostrar, além do número expressivo e preocupante de menores de 14 anos que se tornaram mães devido à violência sexual, o cenário da falta de acesso aos procedimentos de saúde necessários para essas meninas. A pesquisa é a primeira a ser realizada com essa finalidade. O levantamento ainda destaca as diferenças de acesso entre as regiões do país. No norte, enquanto quase metade das meninas com menos de 14 anos tiveram a possibilidade de fazer o pré-natal depois de 3 meses grávidas, no sudeste a porcentagem foi de 33%. Até nisso. Em relação a meninas indígenas, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, elas são as que mais concentram casos de atrasos de pré-natal. Ao todo, 49% delas vivenciaram essa experiência, contra 34% das meninas brancas.
A formação educacional também é outro fator que influencia no acesso aos procedimentos de saúde. Quanto menor o tempo de educação formal, maior a chance de o pré-natal ser adiado, de acordo com o estudo. Outro ponto de destaque do estudo é o fato de que 1 em cada 7 adolescentes, 14%, iniciam acompanhamento após 22 semanas de gestação. Este cenário é utilizado principalmente como argumentação para a defesa de projetos de lei como o PL 1904, que prevê igualar o aborto ao crime de homicídio, se realizado após esse determinado tempo. O Brasil bateu um novo recorde e registrou um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023. O dado é do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano, e também aponta para o crescimento de todas as formas de violência contra a mulher. De acordo com o documento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime de estupro cresceu 6,5% em relação a 2022 e 91,5% se comparado aos últimos 12 anos. Em 2023, foram 83.988 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. O perfil das vítimas se repete: meninas, 88%, meninas negras, 52,2%, de até 13 anos, 61%. Na faixa de 10 a 13 anos, foram 233,9 casos para cada 100 mil habitantes, o que representa uma taxa quase 6 vezes maior que a média nacional, que é de 41,4 por cada 100 mil habitantes. A taxa de estupros entre bebês e crianças de 0 a 4 anos também é superior à média nacional, chegando a 68,7 casos por cada 100 mil habitantes. Notícia da revista Fórum, desculpa trazer essa notícia, mas a gente precisava, sabe? A gente precisava. É surreal o que esse bando de canalha fazem no nosso país. É surreal, cara. Bando de canalha, sacribanda, lasqueado no inferno. Mas vamos lá, vamos para a última notícia do dia. A notícia sobre um assunto que a gente anda torcendo tanto para que venha mais uma notícia boa para nós. Notícias sobre polícia. Aquilo que a Universal quer cooptar, e da qual os bolsonaros estão com medinha. Vamos lá, né? Vamos falar notícias sobre polícia. Na noite desta quarta, a Advocacia Geral da União encaminhou ofícios à Polícia Federal e à Comissão de Valores Imobiliários pedindo a abertura de investigações policiais e administrativas para apurar eventuais crimes relacionados ao mercado de capitais, conforme destaca a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. A propagação de boatos comprometeu a efetividade da política de estabilização cambial, expondo os graves impactos dessas práticas. Aspas, há uma clara relação entre a cotação de moedas estrangeiras, como o dólar, e os preços dos valores mobiliários negociados em bolsas de valores. O aumento recente no valor da moeda americana foi acompanhado por uma redução nos volumes transacionados no mercado de capitais, fecha aspas, destaca um trecho do documento enviado pela AGU. A entidade também apontou que tais condutas podem configurar crimes contra o mercado de capitais, de acordo com os artigos 27C da Lei 6.385 de 1976. A ação foi desencadeada pela disseminação de informações falsas
em uma rede social que só podia ser do teta murcha do Elon Musk, que foi no X, sobre a política monetária, o Banco Central e o seu futuro presidente, Gali Polo, né? Uma postagem específica no Twitter ganhou grande repercussão. Urgente, Gali Polo, próximo presidente do Banco Central, considera a alta do dólar artificial e não demonstra preocupação. A meta é fazer a moeda estadunidense retornar aos R$ 5 ainda em 2025, declarou Gali Polo. A mensagem foi amplamente compartilhada por influenciadores antes que a conta responsável fosse deletada ainda na noite da quarta-feira. De acordo com nota divulgada pela AGU, o Banco Central prontamente desmentiu as alegações, mas a disseminação do conteúdo teve um impacto considerável no mercado financeiro, afetando diretamente a cotação do dólar e gerando reações em páginas especializadas em economia. Agora caberá à Polícia Federal e à Comissão de Valores Imobiliários conduzir as apurações para determinar a origem dos boatos e apurar eventuais responsabilizações criminais e administrativas. Notícia da revista Fórum, e com essa notícia me despeço, né? E por mim que prendo e prendo muito, e eu também não confio em grandes coisas no Gali Polo, mas enfim, o que importa é que eu não importo, né? Ainda bem que a gente tem a gente, porque a gente gosta da gente e a gente se importa uns com os outros, porque tem muita gente que não se importa. Beijo, boa noite, e amanhã estarei, acho que vai chover só essa madrugada, então amanhã estarei aqui tranquilo e de boas, e eu achei que a chuva ia vir, mas não veio, só a internet que tá 0,0, ó, só para mostrar, tá? Aqui, ó, olha como é que tá a internet ali, ó. Agora tá 0,2, olha que legal, tá? Ela tá muito oscilando assim, sabe? Muito porquê. Por isso que não deu para fazer. Mas muito obrigada para quem assistiu. Espero que as notícias sejam de utilidade para poder ter força no coração para aguentar o repuxo. Beijo.